Fala galera, legal? Um abração aí para todos vocês que estão inscritíssimos no canal e um outro abraço para você que está assistindo pela primeira vez e ainda não se inscreveu, pero vai se inscrever hoje, hein? Se inscreva hoje, deixa o like, o comentário e não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo para todo mundo, legal? Bom, questão do like, aí, vamos bater uma meta aí de pelo menos 200 likes. Cara, eu vou ficar contentíssimo com isso. Bom, vamos lá. O assunto de hoje é o seguinte. Essa semana aconteceu algo interessante, né? Dentro da política, que a ex-esposa do Jair Bolsonaro perdeu a nacionalidade brasileira, cara, ao adquirir uma nacionalidade de um país da Europa. E aí, cara, isso entrou em conflito direto com a galera que está vindo para aqui, né? Tanto para Portugal, Espanha, Itália, etc. E outros países estão perguntando: Ricardo, se eu adquirir uma nacionalidade estrangeira, eu perco a minha nacionalidade brasileira? E aí eu digo assim, caramba, como eu vou responder? E claro, vamos saber, o brasileiro em si, ele ama a sua pátria. Claro, cara, como não amar um Brasilzão amado com pessoa de tudo quanto é jeito, com comida de cara? Brasil é maravilhoso. Não que a gente não queira dar uma saidinha para um país mais justo, né? Por conta da política. Mas o Brasil em si, o povo brasileiro é maravilhoso. Os políticos muitas das vezes emporcalha toda essa coisa, inclusive a bandidagem, né? Mas vamos falar de gente boa, de gente maravilhosa. Alô, Brasil! Alô, Rio de Janeiro! Cara, eu amo esse Brasilzão. Então vamos saber. Eu não quero perder a minha nacionalidade. Ricardo, se eu casar com uma portuguesa, com um espanhol, com um português, com um italiano ou uma italiana, né? Eu perco a nacionalidade brasileira? Eu posso adquirir sem risco? Claro, vou responder essa e outras logo depois da nossa pequenicíssima vinheta, hein? Fica conosco aí, mané. Vigia. Vamos lá. 1, 2, 3 e já! Bom, pessoal. Bom, claro, cara, essa dúvida tá aí tirando o cabelo dessa galera toda. Mas, pessoal, olha só, não esqueça, deixa o like aí, faça logo um comentário nessa bodega e vamos bater a nossa meta. Bom, pessoal, perco ou não, Ricardo? Isso é que eu quero saber. A mulher perdeu a nacionalidade brasileira, eu não quero perder a minha. Claro, nem eu tampouco. Mas, claro, essa é uma resposta bem complicada, porque depende muito da legislação de cada país, tá legal? E do nosso país também. O nosso país, eu vou ler para você a Constituição brasileira, e os outros países, vai ficar por critério dele. Mas vamos explicar algumas coisas aqui, em quais condições você perde a tua nacionalidade brasileira ao adquirir uma nacionalidade estrangeira. E quais situações você não perde a nacionalidade brasileira, tá legal? Vamos então para a nossa Constituição. Já estamos aqui, isso aqui é a Constituição brasileira, tá legal? Você terá acesso, você pode baixá-la gratuitamente no site, se você botar Constituição brasileira, você vai tê-la ali. Eu estou aqui no capítulo 3 da Constituição, em relação à nacionalidade, artigo 12, e nós vamos ler aqui no inciso 4º, que diz assim: será declarado a perda da nacionalidade do brasileiro que, primeiro ponto, tiver cancelado a sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Claro, isso aqui está fazendo menção logo de cara a brasileiros que adquiriram a nacionalidade, né, por residência, etc. Estrangeiro que adquiriram a nacionalidade brasileira. Esse é um contexto quase, uma interpretação quase que 100% certa. Porque um brasileiro que está no Brasil e cometer
um crime, uma atividade nociva, ele não vai perder a nacionalidade, ele vai ficar simplesmente perder a liberdade, vai ficar preso. Mas é claro que se esse brasileiro estiver em outro país e realmente adquirir uma nacionalidade lá, ele perderá a brasileira, nesse caso, porque ele também está sendo processado, julgado e sentenciado pelo Brasil. Porque isso se tiver cancelado por sentença judicial, isso significa que vai passar um processo democrático de direito, né? De uma sentença onde vai ser questionado, etc. Tá bom? Então você já sabe que isso não é um processo instantâneo. Agora vamos para baixo. Você já sabe que esse aqui vai perder, né, o primeiro aqui do inciso 4º, né, o número 1 será porque a pessoa praticou algo nocivo, mas esse não é o nosso caso. O segundo ponto é adquirir outra nacionalidade. Pô, aí complica a vida, Ricardo, e aí que eu entro, eu não quero perder a nacionalidade, Ricardo. Bom, adquirir a nacionalidade, salvo casos, claro, de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Grifa aqui, nacionalidade originária. Logo de cara, eu quero te dizer o seguinte, o brasileiro que casa com uma portuguesa ou uma italiana, ele tem a nacionalidade originária. Querendo ou não, parece que o termo, pelo menos eu li pra caramba, o termo lá é nacionalidade originária para aqueles que adquirem a nacionalidade por casamento ou porque o filho nasceu ali, etc. Então, nesse caso, porque parece que todos os brasileiros, no final das contas, os brasileiros têm quase um certo DNA de português e de italiano, então... Bom, então, em Portugal e Itália, a nacionalidade é originária, pelo menos até onde eu li, tá bom? Mas, porém, aqui também está fazendo menção a aquele que tem sangue, por sangue, né? Seja por ser filho de estrangeiro, seja por ser... neto ou bisneto. Nesse caso você não perde a nacionalidade de maneira nenhuma, porque você tem direto o sangue daquele cidadão, tá legal? Agora, letra B. Ao adquirir a nacionalidade de imposição de naturalização por normas estrangeiras. Ou seja, existem países que, para você continuar morando ali, por exemplo, você pode ser estrangeiro até um determinado tempo, vamos supor, 5 anos. Depois disso, você sim ou sim tem que se naturalizar. Nesse caso, o brasileiro também não perderá a sua nacionalidade, tá bom? Imposição, aqui na letra B, imposição por naturalização das normas estrangeiras, né? Tá aqui, vamos ver. Ao brasileiro residente em estado estrangeiro com a condição para permanência, né? Com imposição estrangeira, ao brasileiro residente no estado estrangeiro como condição para permanência nesse território. Ou seja, o brasileiro que, como eu disse, né, que quer morar ali, quer continuar morando ali, já constituiu algo ali, ele não pode continuar sendo estrangeiro, ele é obrigado a ser naturalizado naquele país. No caso, ele perde a nacionalidade brasileira, sim. Ou seja, ele não perde. Se ele for obrigado, ele não perde. Por exemplo, essa lei não aplica-se ao meu pai, à Espanha. Então, o caso do meu pai, ele nunca teve a nacionalidade brasileira, porque se ele tivesse a nacionalidade brasileira, ele teria perdido a espanhola. E claro, né, meu pai, eu acho que nenhum
cidadão de um país quer perder a sua nacionalidade porque tem muita história. Então, graças a Deus que eu nasci no Rio de Janeiro, cara, e eu tenho a nacionalidade brasileira. Para mim é a minha vida, né? E claro que eu tenho a espanhola por conta de herança da família, mas por nascimento sou brasileiro. Então, no meu caso, no meu pai, ele não era brasileiro, sempre teve o documento de estrangeiro assinado. Vamos saber. Então, o outro ponto aqui é, Ricardo, eu quero saber se eu casar com um espanhol ou com... Agora, eu sei que se eu casar com um português ou com um italiano, eu não perco a nacionalidade, porque vai ser nacionalidade originária. Mas se eu casar com espanhol, Ricardo, caramba, vou perder a nacionalidade? Bom, agora que entra o Netfly for You. Se você estiver aqui na Espanha, por residência, né, tirar a nacionalidade, casado com espanhol, tirar a nacionalidade, ou porque o seu filho nasceu aqui, você quer a nacionalidade espanhola, você também não perderá a nacionalidade. Por que brasileira? Porque, olha aqui no finalzinho da letra B, né, do nosso inciso 4, tá assim. A letra B diz assim: perda de nacionalidade, ou não perde a nacionalidade, né? Está aqui no segundo ponto aqui, diz adquirir a nacionalidade. Você perde só adquirir a nacionalidade de outros países, salvo nos casos, primeiro, reconhecer a nacionalidade, esse país, reconhecimento de nacionalidade originária. Se você adquirir a nacionalidade originária daquele país, não vai perder. Então, no caso de Portugal e Itália, uma pessoa que é casada com um italiano ou com um português, ela tem a nacionalidade originária, então você não perde. E no inciso B, você não perde se for obrigado por um país para você continuar residindo ou para exercer os seus direitos civis nesse país. Ou seja, por exemplo, vou citar o exemplo da minha esposa. Ela é casada comigo, que sou espanhol, e ela está aqui e tem o NIE dela. Ela pode viver tranquilamente como brasileira aqui, porque ela é brasileira e tem o cartão de estrangeiro. Só que tem um detalhe, ela é privada de direitos civis, como, por exemplo, ela não pode participar de um concurso público, ela não pode eleger, já que ela está morando aqui, ela pode votar, ela pode ajudar, ela faz parte de um sistema que deve contribuir para escolher os seus políticos. Ela quer trabalhar como educadora e etc, etc, etc. Os seus direitos civis é negado, mesmo ela estando legal. E ela precisa, então, adquirir a nacionalidade. Nesse caso, a lei diz assim, não perde a nacionalidade se o país força ela a ter nacionalidade para exercer os seus direitos civis. Caso aí, ela não perde a nacionalidade porque ela tem direito, né? Ela tem direitos limitados. E agora, com a nacionalidade, ela tem os mesmos direitos de um cidadão espanhol. Claro que em determinados países, você, mesmo sendo estrangeiro, você tem todos os direitos, né? Uma vez que você reside naquele lugar, você tem todos os direitos de um cidadão igual. Daí, não importa se você é um cidadão norueguês ou se você é um cidadão brasileiro que vive na Noruega legalmente. Se você vive legalmente, você vai pagar os seus impostos, vai poder votar, vai poder ser candidato, etc. Todos os direitos você tem sem limite ali, uma vez que você anda direitinho com aquele país. Tá entendendo? Então, nesse caso aqui, a interpretação da Constituição brasileira diz que você não perde a sua nacionalidade brasileira se caso o país que você estiver adquirindo a nacionalidade lhe obriga para que você tenha direitos completos iguais aos cidadãos daquele país. Tu entendeu? Se você entendeu, levanta a mão e deixa aí embaixo. Ricardo, eu entendi, então eu não vou perder a minha nacionalidade brasileira. E, claro, se você quer saber mais sobre nacionalidade,
Aí embaixo aí tem um montão de vídeo como você adquirir a nacionalidade brasileira, ou portuguesa, espanhola, italiana, tem tudo aí para você, tá legal? E se você é um eletricista ou quer trabalhar na área da construção civil, na área de instalações elétricas, na área aqui na Europa, lembra que nós temos um material aí chamado de kit completo com as normas elétricas da Europa. Esse aqui fará a diferença na sua vida por aqui, adquira. E tem vários vídeos aí de como você conseguir emprego aqui na Espanha ou em Portugal. Tem aqui embaixo, tá legal? Beijinho e até o próximo vídeo. Tchau!